que alteração deverá ser feita na numeração do primeiro visor ao final, ó, de 25 minutos do início do teste, tá? Então, somente lendo o comando não dá para resolver. Vamos encontrar as demais informações. Uma câmara de resfriamento de um laboratório tem um dispositivo que, ao ser ajustado, alterará a temperatura em graus Celsius de um líquido ao final de cada minuto. Nessa câmara existem dois visores. Ó, o primeiro visor indica o quê? O quanto a temperatura do líquido deve ser diminuída ao final de cada minuto, tá? E o segundo indicando o quê? Ó, a temperatura do líquido na câmara naquele instante. Foi iniciado um teste nessa câmara quando um líquido a temperatura de 30 graus Celsius foi colocado em seu interior. Ela estava programada no primeiro visor em 1,4 graus Celsius. No final de 5 minutos, foi alterada a temperatura e o valor de mudança que aparecia no primeiro visor foi diminuído em 0,5 graus. Ao final de 15 minutos do início do teste, a temperatura registrada no primeiro visor, ó, foi aumentada em 0,3 em relação à última marcação. Um dos objetivos desse teste é que, ao final de 30 minutos, a temperatura do líquido seja de quanto? De 0 graus. Assim, após 25 minutos, relativamente ao início do teste, novo ajuste deve ser feito na numeração do primeiro visor. Que alteração deverá ser feita na numeração do primeiro visor ao final de 25 minutos do início do teste? Então vamos lá. A ideia é a seguinte: ele vai sair de 30 graus para quanto? Para 0 graus. Depois de quanto tempo? Depois de 30 minutos, tá? A contagem inicial é a partir de quanto? De 30 graus. A primeira mudança foi de 1,4 em 1,4. Só que essa mudança demorou quanto tempo? 5 minutos, ou seja, menos 1,4 vezes 5. 1,4 vezes 5 dá 7. E 30 menos 7 igual a 23 graus Celsius. Ou seja, na primeira mudança de temperatura saiu de 30 para quanto? Para 23. Agora a contagem é a partir do 23, certo? Só que agora, no primeiro visor, a mudança não é de 1,4 em 1,4. Porque aconteceu o quê? Está aqui, ó. A mudança que aparecia no primeiro visor foi diminuído em 0,5. Ou seja, o que estava diminuindo de 1,4 em 1,4 não vai ser diminuído menos 1,4, porque desse 1,4 diminuiu 0,5, ou seja, deixa eu apagar aqui, ó, vai ser 23 menos, ó, 0,9. Por que 0,9? Porque diminuiu 0,5. Vezes quanto, ó? Agora ele fala, ó, ao final de 15 minutos do início do teste. Ó, do início do teste. Nessa primeira mudança aqui, ó, demorou quanto tempo? 5 minutos. Ao final de 15 minutos, ou seja, se já tinham passado 5, agora vai passar quantos minutos para chegar em 15? Ou seja, vai passar 10. Ou seja, 0,9 vezes 10. 0,9 vezes 10 dá 9. E 23 menos 9 igual a 14 graus Celsius. Ou seja, nessa segunda mudança de temperatura, ela saiu de 23 para quanto? Para 14. Ou seja, a próxima contagem começa a partir de quanto? De 14 graus Celsius, menos alguma coisa, certo? Só que na terceira mudança aconteceu o quê? Aqui, ó. A temperatura registrada no primeiro visor foi aumentada em 0,3, ou seja, o que estava diminuindo de 0,9 em 0,9
Agora aumentou mais 0,3, ou seja, vai ser diminuída de 1,2 em 1,2. Daí vai ser 14 menos 1,2 vezes o tempo, ó, que vai ser ao final de quanto? De 25 minutos, que está descrito aqui. Como já passou 5 do primeiro, 10 do segundo, 15. Para chegar em 25, tem que ser vezes quantos? Vezes 10, porque você tem que tirar mais 10 minutos. Então, 1,2 vezes 10 dá 12. E 14 menos 12 igual a 2 graus Celsius. Ao final de quanto tempo? Ao final de 25 minutos. Só que eu quero que passem 30 minutos e a temperatura chegue em quanto? Chegue em 0 graus. Faltam quantos graus para chegar em 0 graus? 2 graus, tá? Ou seja, 2 graus em 5 minutos. Então, vamos lá. Vai ser o quê, ó? Mais, ó, o tempo, que agora é 5 minutos, vezes esse intervalo de temperatura, né? 5 vezes x, e ao todo tem que diminuir quantos? 2 graus, ou seja, 5 vezes x igual a 2. Agora a gente vai ter que equacionalizar, por quê? Porque a questão não disse quanto é que está aumentando ou diminuindo. Inicialmente ela falou que era esse 1,2. Falou não, né? Ele falou que aumentou 0,3, que a outra diminuiu 0,5. Agora ele não fala. Ele quer saber ó, que alteração deverá ser feita na numeração do primeiro visor. Eu sei que faltam 5 minutos e ele quer reduzir quantos? 2 graus para chegar em 0. Ou seja, eu quero saber quanto é que tem que diminuir a cada minuto. Ou seja, se tem 5 minutos vezes o x tem que ser igual a 2. 2 dividido por 5 igual a 0,4. Ou seja, ele tem que sair de 1,2, ó, para quanto? Para 0,4. Ou seja, tem que diminuir quanto, ó? 1,2 menos 0,4, que é igual a 0,8. Resposta correta, a letra D.